Em uma tarde fria de janeiro, o mundo assiste com a respiração suspensa à escalada das tensões, mais uma vez na linha de frente entre a Rússia e a Ucrânia. É 28 de janeiro de 2025, e o conflito continua a se desenrolar com uma intensidade que prende nossa atenção. As batalhas de ontem se estenderam até hoje, com as forças armadas russas concentrando seus esforços a oeste de Kurakhove. A tempestade de atividades militares nessa região é palpável, pois as tropas russas avançam com o objetivo de tomar posições estratégicas ao sul da aldeia. O terreno aqui se tornou um campo de batalha onde cada metro conta. As forças russas estão tentando garantir um ponto de apoio nas trincheiras ao sul de Dutch Foot, avançando seu alcance de controle em até 300 metros em direção ao oeste. Esse movimento para a frente permitiu que as unidades russas ocupassem as seções restantes da linha defensiva ao sul de Kurakhove, visando principalmente a linha da floresta e as trincheiras adjacentes. O perfil da frente mudou significativamente em comparação com o dia anterior, à medida que a área passa de uma zona cinza provisória para uma zona vermelha de conflito mais definida. Ao mesmo tempo, os militares russos estão fazendo avanços estratégicos no flanco de Andriivka. Aqui, partes da 124ª Brigada Russa estão pressionando a parte nordeste do assentamento, tentando ganhar terreno nessa área importante. A infantaria russa está manobrando através de várias áreas florestais, criando um caminho em direção à estrada T-0515 e ao assentamento de Andriivka. Essas áreas florestais, especialmente as que ficam a oeste de Petropavlivka, estão vendo o aumento do movimento russo, com as tropas avançando aproximadamente 2,25 quilômetros na direção de Andriivka. Esse avanço para o norte colocou as forças russas ao alcance da estrada T-15, consolidando sua posição e estendendo sua linha de frente por quase 1,5 quilômetro em terreno aberto. Nesse intenso teatro de conflito, os militares russos estão se esforçando para garantir o controle de uma ampla frente na T-0515, expandindo sua área de controle operacional em quase 10 quilômetros quadrados em comparação com o dia anterior. A intensidade da batalha continua alta, com as forças russas buscando capturar assentamentos e obter uma vantagem tática. Em Novandriivka, a presença dos militares russos é sentida à medida que eles se movimentam para proteger o assentamento afetado. As tropas ucranianas já se retiraram do vilarejo há alguns dias, deixando um vácuo que a infantaria russa está agora se movendo para preencher. À medida que protegem as ruínas de Novandriivka, ampliando sua área de controle em até 800 metros na direção oeste, a linha de frente é ajustada de acordo. Parece ser apenas uma questão de tempo até que a 9ª Divisão de Tanques russa obtenha controle total sobre Novandriivka, preparando o terreno para novas incursões a partir de Sribny. Com esses acontecimentos em terra, a situação na linha de frente russo-ucraniana continua a evoluir. Enquanto isso, no ar, as tensões são igualmente altas. Durante a noite, os militares russos realizaram uma incursão aérea no território ucraniano, lançando 100 drones de ataque do tipo Shahid-166. A Força Aérea Ucraniana informou que conseguiu abater 65 desses drones, mas o destino dos 6 restantes permanece incerto. O ataque causou danos à infraestrutura civil em várias regiões, incluindo Odessa, Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Sumy, Poltava e Kharkiv. Em Kharkiv, um incêndio foi provocado pelo ataque, afetando até 1.500 metros quadrados e ferindo 2 pessoas. Em Odessa, edifícios residenciais e carros foram danificados, fazendo com que os moradores tivessem que limpar os destroços das ruas. A devastação se estende a Kiev, onde vários carros foram destruídos e um incêndio tomou conta de uma área de até 600 metros quadrados, exigindo esforços de combate a incêndios durante toda a noite. À medida que nos aprofundamos nessa complexa situação, voltamos nossa atenção para Ryazan, uma cidade ao sul de Moscou, onde nas últimas semanas ocorreram 2 ataques de drones ucranianos. Ambos os ataques tiveram como alvo uma importante refinaria de petróleo operada pelo grupo Rosneft, causando interrupções significativas. O último ataque forçou a interrupção total das operações na refinaria,
que processou 13,1 milhões de toneladas de petróleo em 2024, representando quase 5% do rendimento total da Rússia. Em resposta a esse revés, outras refinarias em Moscou, Nizhny Novgorod e Yaroslavl estão entrando em ação para equilibrar a demanda. Além disso, uma fonte russa relatou um ataque de mísseis ucranianos a um depósito que continha drones Shahid na região de Oriol, resultando na destruição de vários drones e ogivas, além de 3,2 toneladas de combustível. Apesar dessas perdas, as operações de drones da Rússia continuam em grande parte inabaláveis, lançando entre 50 e 100 drones diariamente. Os danos infligidos por esses ataques são significativos, mas proporcionais à escala das operações em andamento. Ao considerarmos o desenrolar dos eventos na Ucrânia e na Rússia, somos lembrados da complexidade e da gravidade desse conflito. A situação continua fluida, com novos acontecimentos surgindo diariamente. Ao refletirmos sobre esses eventos, convidamos você a participar do nosso canal, curtindo este vídeo e inscrevendo-se para receber futuras atualizações. Seu apoio é inestimável, pois nos esforçamos para fornecer conteúdo informativo e envolvente. Fique ligado, pois continuaremos a trazer as últimas notícias e insights sobre essa situação em evolução. Até amanhã, desejamos a você uma noite agradável. Ao nos aprofundarmos nas complexidades desse conflito em andamento, é essencial reconhecer as implicações mais amplas dos eventos que estão ocorrendo no local. Além das batalhas imediatas, esses acontecimentos estão moldando o cenário geopolítico da região e influenciando as percepções globais do conflito. As manobras estratégicas das forças russas em torno de Kurakhove, Andrivka e Novandrivka não são apenas vitórias táticas em um mapa. Elas significam mudanças no controle que podem ter efeitos duradouros sobre a estabilidade e a dinâmica do poder na Europa Oriental. A intensidade do conflito é palpável, com as batalhas de cada dia ampliando os limites do controle e alterando o cenário da guerra. Os avanços militares russos destacam sua intenção estratégica de consolidar os ganhos e garantir posições-chave que poderiam servir como plataformas de lançamento para novas incursões. A captura de áreas florestais e trincheiras não só proporciona vantagens táticas, mas também serve como um golpe psicológico para as forças adversárias, ressaltando a natureza implacável do conflito. Enquanto isso, os ataques aéreos realizados pela Rússia, marcados pela utilização de drones Shahid-166, demonstram a natureza multifacetada da guerra moderna. Esses ataques, que têm como alvo infraestruturas essenciais e áreas povoadas, visam enfraquecer a resistência e semear a confusão entre as forças de defesa ucranianas. No entanto, a resiliência da Força Aérea Ucraniana, evidenciada por sua capacidade de interceptar e neutralizar um número significativo de drones, é um testemunho de sua preparação e adaptabilidade diante da evolução das ameaças. O impacto desses ataques aéreos é profundamente sentido em cidades como Kharkiv e Odessa, onde as cicatrizes do conflito estão gravadas na paisagem urbana. A destruição de áreas residenciais e infraestruturas essenciais não só perturba a vida cotidiana, mas também aprofunda a crise humanitária na região. A resiliência da população local, ao remover os escombros e reconstruir em meio ao caos, é um lembrete pungente do custo humano da guerra e do espírito indomável que persiste apesar da adversidade. Voltando nossa atenção para Ryazan, as repercussões dos ataques de drones ucranianos à refinaria Rosneft ilustram a interconexão dos conflitos regionais e dos mercados globais de energia. A paralisação temporária de uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia ressalta as vulnerabilidades da infraestrutura essencial e os possíveis efeitos em cascata sobre o fornecimento e os preços globais do petróleo. Enquanto outras refinarias se esforçam para compensar o déficit, o incidente destaca a importância estratégica da segurança energética e as possíveis ramificações das interrupções nas cadeias de suprimentos. O ataque com mísseis ao depósito de drones Shahid, na região de Oriol, complica ainda mais a situação já tensa. A destruição de drones, ogivas e reservas de combustível representa um revés tático para as forças russas, destacando o contínuo jogo de gato e rato entre os dois lados. Apesar dessas perdas,
O lançamento contínuo de drones reflete a persistência dos militares russos em manter a pressão sobre as defesas ucranianas e afirmar seu domínio no domínio aéreo. Ao digerirmos esses acontecimentos, é fundamental considerar os objetivos estratégicos mais amplos em jogo. O conflito vai além dos ganhos territoriais, abordando questões de soberania nacional, alianças internacionais e o equilíbrio de poder na região. Os riscos são altos e os resultados moldarão o futuro, não apenas da Ucrânia e da Rússia, mas também da comunidade internacional em geral. Nesse ambiente complexo e dinâmico, o papel da mídia e da informação torna-se cada vez mais significativo. Reportagens precisas e oportunas são essenciais para entender a natureza multifacetada do conflito e suas implicações. Enquanto nos esforçamos para fornecer uma cobertura abrangente, incentivamos nosso público a se envolver com nosso conteúdo, oferecendo percepções e perspectivas que enriquecem o discurso em torno dessas questões críticas. O caminho a seguir continua incerto, com novos desafios e oportunidades surgindo a cada passo. Enquanto continuamos a monitorar a situação, convidamos você a se juntar a nós nessa jornada de exploração e descoberta. Seu apoio e engajamento são inestimáveis à medida que navegamos pelas complexidades dessa narrativa que se desenrola. Fique atento a mais atualizações e junte-se a nós enquanto procuramos desvendar os meandros dessa história envolvente. Até a próxima vez, desejamos a você paz e reflexão em meio a esses tempos turbulentos. Enquanto continuamos a navegar pelos meandros desse conflito que está se desenrolando, é essencial reconhecer o espectro mais amplo de influências em jogo. As batalhas em andamento e as manobras estratégicas não são apenas incidentes isolados. Elas fazem parte de um jogo de xadrez maior que envolve não apenas o poderio militar, mas também a postura diplomática e as alianças internacionais. Os avanços russos em torno de Kurakhove, Andrivka e Novandrivka são emblemáticos de um esforço calculado para exercer influência e remodelar o cenário geopolítico. O impulso incessante das forças russas ressalta o compromisso de consolidar os ganhos territoriais, o que pode ser parte de uma estratégia mais ampla para alavancar essas posições em futuras negociações ou conflitos. Cada avanço é uma declaração de intenções, uma demonstração de força projetada para influenciar as percepções locais e internacionais. A importância estratégica de proteger áreas florestais e trincheiras vai além da vantagem militar imediata, pois também serve para desmoralizar as forças adversárias e solidificar o controle sobre as regiões disputadas. Paralelamente, os ataques aéreos realizados com os drones Shahed 166 ilustram a complexidade e a modernidade da guerra contemporânea. Esses instrumentos tecnológicos de guerra não são apenas ferramentas de destruição. Eles representam uma evolução nas táticas militares em que a velocidade, a precisão e o impacto psicológico são fundamentais. A capacidade da Força Aérea Ucraniana de interceptar uma parte significativa desses drones é uma prova de sua resiliência e adaptabilidade, mas também destaca a corrida armamentista tecnológica em andamento inerente aos conflitos modernos. O aspecto humano desse conflito não pode ser subestimado. Cidades como Kharkiv e Odessa, com sua infraestrutura danificada e populações deslocadas, são testemunhos vivos do impacto devastador da guerra. A resiliência das pessoas, que se esforçam para reconstruir e resistir, diz muito sobre a capacidade humana de ter esperança e perseverança diante de uma adversidade avassaladora. Essas histórias de resiliência nos lembram do espírito humano intrínseco que persiste mesmo em meio aos tempos mais sombrios. Enquanto isso, as repercussões dos ataques de drones ucranianos à refinaria de petróleo Ryazan têm implicações de longo alcance. A interrupção das operações em uma instalação tão importante destaca a vulnerabilidade da infraestrutura essencial, não apenas na Rússia, mas em todo o mundo. À medida que o mundo enfrenta preocupações com a segurança energética, incidentes como esses ressaltam a fragilidade das cadeias de suprimentos e o potencial de conflitos para perturbar os mercados globais. A importância estratégica dos recursos energéticos não pode ser subestimada, e os efeitos em cascata de tais interrupções são sentidos muito além da região imediata. O ataque com mísseis ao depósito da região de Oriol, que abriga drones e ogivas Shahed,
acrescenta outra camada de complexidade ao conflito. Esse golpe tático contra as capacidades russas demonstra a natureza implacável da guerra moderna, em que cada lado busca explorar as vulnerabilidades e obter vantagem. Apesar desses contratempos, a implantação contínua de drones pela Rússia significa seu compromisso inabalável de manter a pressão e perseguir seus objetivos estratégicos. À medida que esses eventos se desenrolam, somos lembrados do contexto mais amplo em que eles ocorrem. Esse conflito não é apenas uma questão regional, é um ponto focal em uma narrativa maior que envolve questões de soberania, poder e ordem global. Os resultados desse conflito repercutirão muito além das fronteiras imediatas da Ucrânia e da Rússia, influenciando as relações internacionais e moldando o futuro das alianças globais. Em um mundo onde a informação é tanto uma arma quanto uma ferramenta para a compreensão, o papel da mídia torna-se cada vez mais vital. Reportagens precisas e análises abrangentes são essenciais para compreender as complexidades do conflito e suas implicações mais amplas. Enquanto nos esforçamos para fornecer uma cobertura perspicaz, convidamos nosso público a se envolver com nosso conteúdo, oferecendo suas perspectivas e enriquecendo a conversa sobre essas questões críticas. O futuro continua incerto, com cada dia trazendo novos desenvolvimentos e desafios. À medida que continuamos a explorar essa narrativa complexa, incentivamos você a se juntar a nós nessa jornada de descoberta e compreensão. Seu apoio e participação são cruciais à medida que procuramos desvendar os meandros dessa história convincente. Mantenha-se conectado para receber mais atualizações e permita-nos refletir sobre as perguntas que definirão nosso futuro coletivo. Até nos encontrarmos novamente, que você encontre paz e clareza em meio aos eventos que se desenrolam.